Fala pessoal, tudo bem com vocês? Cara, ontem a gente bateu um papo aqui muito bacana com o Dudu Souza, o Pedro, com a Luana e com a Mariane. Eles fizeram lá, eu botei lá a questão daquelas perguntas lá no Instagram e eles fizeram as perguntas lá e muito bacana a participação deles. E ontem a Luana mandou e-mail pra mim, eu tô aqui com o computador falando com você, mas tô olhando aqui o meu e-mail. E a Luana mandou pra mim que ela trabalhava na área administrativa de uma empresa de calçadas há 10 anos, é formada há 3 anos, porém só no ano passado ela passou na prova do CFC. Em setembro do ano passado ela conversou com o marido dela, pediu demissão e resolveu atuar na área. Um dos grandes problemas dela é que ela não tem muita experiência, mas ela está conversando com 3 pequenas igrejas, e uma das igrejas ela tem um funcionário. Ela contratou um sistema de contabilidade, onde ela paga lá R$ 99,00 com 5 clientes, para 5 clientes até. E ela também relata aqui que ela está fechando com uma empresa do Simples Nacional, mas só que essa empresa é meio enrolada, e aí ela tem algumas dúvidas sobre qual é a responsabilidade dela. Bom, cara, você está iniciando a contabilidade, Luana. Para você essa daqui, hein? Pedro, Mariane, Luana. Vamos lá. Você está iniciando, e para você também que tem esse mesmo perfil e que de repente tem medo lá de empreender, de montar o seu escritório. Luana, parabéns. Você, cara, acertou de montar a sua empresa contábil, em busca aí do seu objetivo. O primeiro passo foi esse, foi buscar montar a sua empresa. Você já comprou lá o software, já adquiriu lá o software de contabilidade, bacana, e você está dizendo aqui que está com um cliente que ele é meio enrolado. Cara, isso é fantástico, deixa eu te falar. Luana, pelo amor de Deus, entende isso. Você tem uma possibilidade com esse teu cliente que está enrolado. Primeiro você precisa entender o que é estar enrolado. Enrolado é o seguinte, a situação dele, ele não paga imposto, ele está atrasado, ou ele é um cara que porventura deixou ali o outro contador sem pagar honorários. Dá uma olhada nisso aí também. Vê lá, pega os relatórios contábeis, os balancetes, verifica como é que está a situação dele em relação ao outro contador. Deixa eu ver o que ela passou aqui. Qual é o medo da responsabilidade dela? Bom, você tem um termo de transferência de contador, termo de responsabilidade. Então a sua responsabilidade é a partir da data da qual você assina esse termo e o seu contrato de prestação de serviços, ok? Então assim, a partir de hoje eu sou o responsável por essa situação dessa empresa. A partir da data que você assina o contrato de trabalho, você assina o termo de transferência da outra contabilidade vindo para você, e você tem lá a carta de administração assinada pelo sócio administrador da empresa, ok, a partir daquele momento você é responsável. Agora, deixa eu te falar uma coisa extraordinária que pode acontecer com você, Luana. Cara, fantástica essa tua história. Cara, você tem uma situação, tá? Que é um estudo de caso que o cliente, como você bem diz aqui no e-mail, ele tá todo enrolado. E existe uma possibilidade aí. Cara, deixa eu te dar um exemplo. Pensa no cara que é gordinho. Gordinho. Ele entrou na academia e aí, cara, ele contrata um personal trainer. E aí aquele personal trainer, ele tem uma foto daquele cara quando era gordinho, e depois ele pega uma foto desse cara quando esse cara ele tá magrinho, já lá, que, porra, imagina a moral que esse personal trainer ele ganha com isso, porque ele participou desse processo de pegar esse cara gordinho e transformou ele nesse cara no shape ali, magrinho. A mesma coisa você, cara, você tá pegando um cara que, porra, o estudo de caso dele todo enrolado, impostos atrasados, porra, a vida dele bagunçada, você chegou, organizou. Aí você tem as duas fotos, antes e depois da Luana, olha que bacana. Você tem um cara lá que ele estava numa situação totalmente enrolada, e aí você tem o cara que você pegou, Luana, e aí você transformou a vida dele. Você tem ali, você pegou todos os impostos que ele tem atrasado, você efetuou os parcelamentos, você acompanha os parcelamentos, você envia essas guias de parcelamento, você cobra o cliente de pagar o parcelamento, você fala, olha, manda um e-mail para ele, olha, dia tal vai vencer, 2 dias depois, você, com 5 dias de antecedência, você fala, ó, dia 5 você tem que pagar lá aquela parcela do nosso parcelamento, não vai deixar
não vai esquecer, cria um mecanismo lá de você lembrar ele, manda um e-mail. Com 2 dias você manda outro e-mail, ó, falta 2 dias para pagar o parcelamento, 3 dias. Pô, você vai dar uma atenção para esse cara que ele não teve até o momento. Então, assim, a história de vida dele, agora, tem 2 situações. De ele ser enrolado por questões de ele não ter um acompanhamento, ou seja, não ter o personal que vai lá, ajuda, não tem o nutricionista que faz lá a questão da alimentação dele saudável, aí ele, pô, é gordinho. Agora, a partir do momento que ele passa a ter um personal, passa a ter uma nutricionista que cuida ali do físico dele, cara, você vai ser a personal dele, você vai cuidar da questão dele, vai deixar... E aí, você passa a ter o seu primeiro estudo de caso. Quando você tiver uma situação de que aparecer outro cliente, e aí esse cliente, na mesma situação, você fala, olha aqui o que eu fiz com esse cara, e olha como ele era antes, e olha como que ele está agora. Você mostra as 2 fotos de quando ele era gordinho e de quando ele passou a ser magrinho. Entendeu, Luana? Você vai ter ali os 2 estudos de casos na situação de que você fez essa transformação, você participou dessa transformação. Agora, tem outra situação. Tem uma situação de que esse cara, ele é um safado mesmo, ele não gosta de pagar nada, inclusive não vai pagar você, contadora. E a verdade é essa, que vai ter gente canalha, e aí esse cara é enrolado porque ele na verdade é um filho da puta. Ele não paga nada, os impostos dele tudo atrasado e ele não vai pagar. E aí você fala, porra, mas o que eu faço? Bom, Luana, você não tem cliente nenhum, certo? Cara, ele tá nessa situação de estar enrolado, pegue a si mesmo. Por quê? Faça o serviço que você faz a sua parte, faça bem feita, faça. Por quê? É uma oportunidade de você botar na prática os seus conhecimentos. Você está ali praticando na prática ali o que deve ser feito com todas as rotinas de uma empresa contábil. Mesmo que esse cara seja um filho da puta, ele não paga os impostos, ele seja todo enrolado, você vai estar fazendo a sua parte certinho. Por quê? Cara, existe 2 situações. Existe uma situação na qual você tem, vamos supor que você tem pouca grana, poucos recursos financeiros, e aí você precisa ir na feira comprar tomate. Cara, as chances são de que quando você está numa situação delicada financeiramente, que você vai na hora da xepa. A hora da xepa é uma hora que, na feira, os feirantes, ao final da feira, os feirantes abaixam o preço para vender aquele produto, porque senão ele vai perder o produto, e aí ele abaixa o preço, e aí, enfim. Mas só que, quando você vai na hora da xepa, você não pega o produto de qualidade. Você vai pegar aqueles tomates que já estão meio amassadinhos, já estão meio passados, meio fora do ponto. Então, mas só que assim, você não tem recurso. Você vai pegar e vai levar esse tomate. Vamos supor que você levou 10 tomates para casa. Cara, as chances são de que mais da metade aí, no momento, não vai estar apropriada para consumo, não vai estar bem para o consumo. Pode ser que esses tomates eles se encontrem em situação meio ruins. E aí, o que você vai fazer, cara? Tem 2 situações. Você vai pegar esse tomate, que tá ruim, tá? Você vai selecionar, vai escolher os melhores, mas no momento, na real situação que você se encontra, você tende a pegar todos os tomates, mesmo os que não estão tão bons. Só que o que você faz com esses tomates? Cara, vou te falar aqui algumas opções que você vai fazer. Você vai selecionar o melhor e vai consumir o melhor. E aqueles tomates estão amassados, você pode pegar a semente daqueles tomatezinho amassado e você pode ir lá no seu jardim ou no seu quintal e fazer uma plantação de tomate. Pega aquela sementinha e planta os tomates. O que eu quero dizer com isso? Você vai ter estudos de casos de um tipo específico de empresa que você faz contabilidade. Vamos supor que esse cara todo ferrado lá, ele seja uma empresa, um comércio de roupas. Você vai se especializar em tudo que seja relacionado a comércio de roupas. É a sementinha que você está plantando. Eventualmente, lá na frente, vai aparecer outras lojas de roupas para você. E você vai ser a fera, a craque naquele tipo de empresa, comércio varejista ou atacadista de roupas. Você vai aprender tudo que você precisa saber sobre comércio varejista de roupas. É a sementinha que você vai estar utilizando daquele tomate podre. Sabe aquele tomate que está ruim, amassado? Você vai jogar fora? Você não vai jogar fora. Você vai aprender o que você precisa aprender ali, você vai pegar as sementes e vai botar lá, vai plantar. Só que, o que vai acontecer? Você começa a plantar, aqueles tomates ele começa a dar frutos. E aí você vai colher
Luana, os melhores tomates. Você vai pegar, vai chegar um momento que você vai escolher os tomates. Você não vai mais na hora da xepa, você não vai querer mais saber da hora da xepa, sabe por quê? Porque você vai escolher os melhores, quiçá os tomates orgânicos, livres de agrotóxicos. Você vai escolher. Os tomates vão querer, Luana, me leva, e você vai falar, cara, eu não quero. Hoje eu me encontro numa situação na qual eu escolho os meus tomates. Eu não pego qualquer tomate. Eu olho lá, porra, esse tomate aqui tá ruim, eu não quero. E vai chegar um momento que você vai fazer isso. Só que eu precisei entender esse processo, passar por esse processo que eu tô falando para você, de pegar lá aquele tomate ruim, extrair o que eu poderia extrair daquele tomate, então tirar as sementinhas, plantar as sementinhas para poder ter a experiência que eu tenho hoje e poder depois, quando por exemplo, veio lá, eu falei da loja de roupa. Aí surgiu lá um outro cara numa situação de uma loja de roupa também, mas esse cara é um cara que, porra, tem uma empresa legal, é um cara que paga bem um contador, que, porra, tem uma estrutura, ele quer abrir outras filiais, quer expandir o negócio dele, ele vai precisar de um contador. Cara, se você é a pessoa que encontrou essa pessoa, que você tá, cara, você é habilitada, capacitada para fazer essa junção, você vai ser a profissional diferenciada que vai fechar, que a chance são que você vai fechar com esse cara, porque todas as perguntas que ele for fazer relacionadas àquele tipo de serviço, por exemplo, nós nos especializamos numa contabilidade de distribuidor de alimento para órgãos públicos. Então, quem tem distribuidora de alimentos tem umas especificações ali que a gente precisou estudar na legislação para aproveitar ali alguns benefícios fiscais, e isso é um atrativo, uma vantagem que a gente oferece na nossa consultoria. Cara, o cliente ele vê que você entende do negócio dele, sabe? Quando você fala assim, porra, cara, eu entendo do meu, esse cara entende de tomate, ele entende do meu tipo de tomate, ele entende de tomate orgânico. Cara, a chance são de que ele vai fechar com você. Agora, eu não tenho experiência, eu tenho medo de, eu não tenho experiência no departamento pessoal, eu trabalhei a vida toda na área fiscal, ou eu trabalhei a vida toda no departamento pessoal e eu não tenho experiência no fiscal. Cara, sabe qual é o problema do medo? Primeiro que você pensa que você tem que atender tudo e a todo mundo. Não. É como se fosse um cara da arte marcial. Você primeiro começa na faixa branca. Então, preste atenção aqui, ó. Empresas do Simples Nacional, empregadores domésticos, profissionais autônomos, profissionais liberais, microempreendedores individuais, são situações de que qualquer profissional da contabilidade habilitado, com a carteirinha do CRC registrada, ativa, é capaz de atender. Porque são obrigações que se você pegar um mês para estudar sobre todas as obrigações de uma empresa do Simples Nacional, você vai ser capaz de cumprir. Então, assim, não tem nenhum bicho de sete cabeças. Agora, lucro presumido, lucro real, aí, dependendo da atividade, é uma outra questão. É uma questão mais técnica que realmente vai precisar ter um pouco mais de maturidade. Só que essa maturidade você começa como faixa branca, começa pequeno, começa atendendo as pessoas que eu tô te falando. E eu vou te falar, as chances são de que lá na frente você nem vai querer atender esses outros profissionais, essas outras empresas aí. Cara, se você conseguir, por exemplo, vamos aqui entender, eu tenho uma empresa do lucro presumido, que essa empresa ela me paga R$5.000, tá? Cara, e se você consegue duas empresas, e essa empresa tem funcionário pra caramba, tem funcionário, dá uma questão de... Essa empresa ela emite nota fiscal pra caramba, tem muitas notas fiscais, entrada e saída, sabe? Tipo, 3 mil notas entrando, 5 mil notas saindo por mês. E essa empresa tem, sei lá, 80 funcionários, com uma folha de pagamento com uma rotatividade muito grande, demissão, admissão. As chances são de que esses 5 mil é pouco. Agora, você tem lá 10 empresas, te paga R$500. A empresa tem um funcionário, a empresa do Simples, emite 3, 4 notas por mês. Cara, eu vou falar uma coisa pra você, é melhor você atender as 10 empresas nesse perfil do que ter uma que te paga 5 mil no perfil anterior que eu te falei. E isso você só vai aprender com o tempo. Cara, primeiro,
Começa branco ali, é igual você aprende a andar de bicicleta. Você aprende, você dá umas pedaladas, você vai errar, você vai cair e tudo bem. Nada de errado, você vai tropeçar, vai cair, vai tentar andar de bike de novo, vai tropeçar. Igual quem tá fazendo natação, o cara pega, joga na não vai bater os braços aí, vai morrer afogado. Você vai aprender a técnica e tal. Cara, é assim mesmo, no início vai surgir esse medo, é normal, não tem nada de errado com isso. Só que você precisa saber o que você precisa fazer, criar rotinas que vai te levar àquela questão de superar esse medo. O que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer em relação a avançar esse medo? Eu não entendo muito da área de legalização de empresa. Então o que eu preciso fazer para me avançar em relação à área de empresa? É estudar, porra! É estudar. Você precisa pegar lá tudo sobre legalização de empresas e, não tenho tempo. Tem sim, tem sim. Sabe aquela série que você assiste no Netflix? Corta ela. Você tem sábado, você tem domingo, você tem férias? Corta ela. Você tem 1 hora por dia? Se não tem, acorda 1 hora mais cedo ou vai dormir 1 hora mais tarde, mas tem sim. Sabe quantas horas você fica no celular olhando vídeo do YouTube de videozinho engraçadinho, vídeos de gol de futebol? Para com essa porra, isso não vai te levar a lugar nenhum. Você tem que ver o que pode te levar para o seu objetivo, que é montar o seu escritório contábil, o que você precisa fazer para se aproximar desse objetivo. Agora, ficar fazendo coisas aleatórias que só vão gastar o seu tempo e não vão te levar, não vai avançar em relação a aproximar você do seu objetivo, não tem como você ficar reclamando que você não tem tempo. Porra, mas eu não tenho experiência. Cara, mudou, a parada mudou. Cara, eu vou te falar que mudou porque eu participo de um ciclo de reuniões de alguns contadores. E lá tem alguns contadores, alguns colegas, digamos assim, com uma idade um pouco mais avançadas. O que aconteceu, cara? As mudanças, o avanço tecnológico que hoje está sendo implantado dentro da contabilidade, alguns desses colegas não acompanharam. Não acompanharam. Não acompanharam e o seguinte, cara, eles não deixaram de ter a experiência, eles têm experiência pra caramba, os caras têm cara de 50 anos de registro no CRC. Só que, quando a gente fala para ele fazer uma importação de um XML, de importar um FX, cara, não sai, travou. Ele não deixou de ter experiência, ele se pegar uma contabilidade, ele vai saber fazer tudo. Eu tô falando, a questão que hoje a tecnologia ela permite que o cara tem experiência, ele vai ganhar de você na questão de experiência, mas na parte de ter a mente mais aberta para ter ali o feeling de aprender sobre tecnologia, as chances são que você vai ter, na grande maioria das vezes, não é uma regra, mas você vai ter mais facilidade de aprender sobre tecnologia do que, de repente, um cara que tem 50, 60 anos. Isso é a realidade do momento que eu vejo atualmente, porque eu vejo colegas que têm dificuldade com essa parte tecnológica e as coisas estão avançando de tal forma que cada vez mais a gente vai ter a influência da tecnologia dentro do mercado contábil. Haja vista que até a diminuição da demanda de mão de obra dentro dos escritórios de contabilidade. Antes a gente precisava ter uma pessoa para ficar digitando, cara, agora é incrível. Por exemplo, a folha de pagamento você importa para contabilidade automática, fez o lançamento. Então eu não preciso ter aquele cara. Aí eu tenho minha escrituração fiscal que importa para contabilidade. Aí o meu cliente me manda o arquivo FX ou UFC, eu importo o extrato dele. Na verdade, o que a gente faz? O sistema meio que faz os lançamentos automáticos, a gente faz a conciliação, a conferência do que o próprio sistema faz, e isso diminuiu a demanda. Só que para você saber fazer essas configurações, você precisa de conhecimento. Conhecimento, você vai aprender em cursos, você vai aprender palestras, você vai aprender indo nos cursos do CRC, gratuitos, você vai aprender em vídeos no YouTube, vídeos no meu canal, você vai aprender lendo, cara, você vai aprender participando de fóruns, você vai conversar com colegas, tem grupo de WhatsApp, eu participo de um monte de grupo, tem grupo do Simples Nacional, grupo do Departamento Pessoal, grupo do E-Social, grupo por exemplo, eu tenho um sistema que se chama Domínio, eu tenho o grupo do Domínio, eu participo de todos os grupos possíveis. Dentro desses grupos você pode tirar dúvidas com outros colegas também. Cara, são algumas coisas que você pode fazer que pode te ajudar, te auxiliar a iniciar nessa tua trajetória como empreendedor contábil.
Ah, eu não tenho experiência no departamento pessoal. Então, cara, você já sabe o que você precisa fazer. Você precisa avançar nisso. Então você vai pegar, se você domina o fiscal e não entende do pessoal, tem duas formas. Ou você estuda pra caramba e aprende sobre o departamento pessoal, ou você vai lá e contrata, se você tem capital. Eu tô falando na situação de você não ter capital, você não vai contratar. Se você tem capital, você contrata alguém para fazer. Simples assim, você vai ser o dono do escritório contábil, você é o empresário, bam, bam, bam. Ok, legal. Mas você tem recursos financeiros para arcar até o escritório, trazer dinheiro para dentro de casa, até você ter clientes para trazer dinheiro para dentro do seu escritório. Se você tem essa condição de se bancar até isso acontecer, você paga alguém para fazer o que você não sabe. Então é simples assim. Eu não sei sobre contabilidade. Contrata alguém para fazer a parte contábil. Eu não sei, não é que eu não sei. Na verdade, você fez a faculdade, você sabe. Você não sabe a prática. Então, eu não sei a prática da escrituração fiscal. Contrata alguém que sabe fazer. Ah, eu não sei, eu não tenho condições de pagar. Então aprende e faça você. Aprende e faça você. Outra questão. Como eu vou captar o meu primeiro cliente? Como eu faço para fazer a captura do meu primeiro cliente? Primeiramente, você tem que falar para todo mundo. Cara, espalha para todo mundo que você conhece que você está prestando serviço de contabilidade. Que você é contador, faz um cartão de visita, distribui. Sabe aquele barbeiro que você vai cortar o cabelo? Fala com ele lá, pô, cara, posso deixar meu cartão aqui? Sabe o açougue do bairro? Pô, posso deixar? Padaria? Vai em todo mundo, fala para geral. Olha, eu sou contador, estou prestando serviço de contabilidade. Se você souber alguém, peça indicação. Não tenha medo de pedir indicação. Fala para todo mundo que você conhece. Colega, tiver naquela pelada de futebol, pô, cara, posso deixar um cartãozinho? Porque às vezes o cara é funcionário. Você fala assim, pô, esse cara é funcionário, esse cara aí é peão, sei lá. Você tem uma visão meio pejorativa sobre a pessoa. Eu não vou falar, pô, não tem nada a ver. Não vou falar de contabilidade para ele, porque esse cara não vai ser meu cliente. Esse cara, ele pode não ser o seu cliente, tá? Pode ser que ele não seja hoje. Ele pode ser no futuro. Mas também, esse cara, ele pode ter uma amizade com o patrão dele, e o patrão dele, ele pode, porventura, ter ouvido falar que o patrão dele está procurando por um profissional de contabilidade. Eu falo isso porque já aconteceu comigo. Uma colega me indicou uma empresa para que eu fosse o contador dessa empresa. Porque eu falei para todo mundo. Essa aí é a forma mais antiga de se fazer captura de cliente, tá? Falar para todo mundo. A outra forma vai no Google, pesquisa as empresas da sua região, do segmento que você pretende atender e liga para essas pessoas. Faça uma oferta. Primeiro crie um diálogo, faça uma oferta e tente agendar para você apresentar o seu portfólio de trabalho. E agora tem uma outra situação, que essa é a situação que mais dá resultado. Essas outras anteriores eu falei, é você que vai até o cliente. Agora tem uma situação que o cliente vai atrás de você. É incrível isso. O cliente vai atrás de você. E aí, o que você precisa saber? Cara, como é que eu vou explicar isso? Eventualmente, eu passei a entender isso, e quando eu passei a entender isso, meu jogo mudou. Por exemplo, o meio pelo qual você está assistindo esse vídeo nesse momento foi porque você foi atraído por alguma mensagem minha de contadores sem experiência, estudantes de contabilidade, porque eu, de alguma forma, eu estou gerando conteúdo para atingir você. Eu estou trazendo você para me criar um relacionamento com você. A mesma coisa você vai fazer com um cliente de contabilidade, seu prospect. Você vai criar um conteúdo para esse cliente. Como que você cria esse conteúdo? Você vai ter uma página profissional no Instagram e também no Facebook. Você vai ter um site. Nesse site você vai falar assuntos relacionados para o seu público-alvo. Por exemplo, eu quero trabalhar com contabilidade de dentista. Você vai criar lá, cara, um perfil especializado em contabilidade para dentistas. E as chances são de que esses caras, quando eles começarem a ver a sua postagem, eles vão entrar em contato com você. Eles vão ligar para você. Ah, mas como assim, mano? Quer dar um exemplo? Eu postei uma foto agora recentemente no meu Instagram e eu queria saber quem tinha o desejo de montar o seu escritório contábil ainda em 2020. E aí eu coloquei lá no Instagram, clique na foto aqui
Era mais ou menos assim, quem deseja montar escritório ainda em 2020? Cara, impressionante, as pessoas clicaram lá na foto, se eu não me engano, teve no Facebook foi mais de 600 pessoas e no Instagram foi mais de 200. E aí, eu não descobri quem era quem eu queria atingir ali naquele momento. Então ali tem 600 pessoas, mais de 600 pessoas que são assim, as pessoas com o perfil pelo qual eu estava procurando. Vamos supor que você pretende fazer aí alguma coisa relacionada ao empregador doméstico. Então você cria alguma coisa, se você começa a gerar conteúdo para empregada doméstica. E aí você bota lá, se você tem uma empregada doméstica e precisa tirar alguma dúvida sobre cálculo de férias, cálculo de 13º, cara, clique na foto. Cara, com certeza que você publica lá, aí você vai verificar lá as hashtags que são de acordo com aquele segmento que você tá selecionando, as chances são de que vai aparecer, cara, centenas de pessoas, empregadores domésticos, querendo tirar dúvida com você sobre aquele tema lá da empregada doméstica que você colocou. E aí você vai ter a chance de identificar ali o primeiro cliente que você pode fechar sem sair de casa, cara. O custo é muito baixo, acho que você tem que aprender isso também. E você não precisa contratar nenhuma empresa de marketing digital, nenhuma empresa de... Eu sou contador, não entendo muita coisa sobre isso. Tudo que eu sei é coisas que eu vi no próprio YouTube, então eu queria atingir um público-alvo no Instagram que é contadoras, recém-formados, sem experiência. Então eu vou lá no próprio YouTube e vejo, como é que eu atingo esse público no Instagram? Ah, faz isso. Eu passei a fazer o que dizia lá. Você precisa fazer X, Y. Eu vou lá e faço o que precisa ser feito. Só que você tem que fazer isso, criar uma rotina de fazer isso, e isso tem que se tornar rotina e virar hábito. Tem que ser sempre. Para isso eu criei a responsabilidade com você de colocar vídeo no canal todo dia. Sabe quando você assume um compromisso? Tá lá, tá na minha página aí, ó. Em algum lugar você vai ver aí no título aí, você vai ver. Tem vídeo todo dia no canal às 15 horas e 7 minutos. Eu vou assumir aqui publicamente um compromisso que eu vou botar vídeo todo dia no canal. Você tem que assumir um compromisso com o seu prospect, ir lá e colocar conteúdo para ele todo dia. As chances são de que essa pessoa vai se relacionar com você e ela vai fechar o negócio com você. Ela não vai fechar negócio com outro. Por quê? Você que está entregando para ela conteúdo de valor para ela, que é algo que vai ajudar ela, que vai levar ela para uma outra situação. Então, cara, falta de experiência não é o problema. Anotem isso, gravem isso, põe isso na cabeça. Falta de experiência não é o problema, não é a maior dor que você pode ter. Quando você não domina um outro setor, um outro departamento da empresa contábil, isso também não é um problema para você. Quando você não domina, você tem a possibilidade de estudar aquela área e, qualquer um pode... Por exemplo, não entendo, quando eu comecei, a dor de cabeça que eu tinha era a Cefip. Cara, eu baixei o programa da Cefip, era uma dor de cabeça de fazer, eu não conseguia. E aí tu vai lá naquele botãozinho ajuda. Aí no próprio Cefip tem um curso de Cefip ali. Tu vai ali, ajuda a ler aquela parada toda, sabe? Lê tudo. Eu tô com uma dúvida sobre... sobre enviar alguma obrigação lá, DIRF. Você pega a DIRF e lê aquela parada. O problema é tudo que você tem que ler, você tem que buscar conhecimento, você tem que avançar. Cara, por incrível que pareça, até quando eu vou escolher um filme para me assistir, uma série para me assistir, eu penso, cara, essa série aqui ela tem conteúdo que vai me ajudar a avançar no que eu preciso melhorar. Esse filme tem conteúdo que ao consumir ele, eu vou avançar no que eu preciso melhorar? Se sim, eu assisto. Se não, eu não assisto. E pronto. Eu vou bater um papo com algum colega. Esse papo com essa pessoa que eu selecionei para mim conversar é um assunto que pode gerar valor, pode agregar valor no que eu preciso melhorar? Se sim, eu continuo. Se não, eu mudo de assunto. Sacou? Quando eu for ler um livro, escolher um livro para ler, eu vou ler um livro de historinhas que não tem nada a ver com o que eu preciso aprender, ou eu vou ler algo que está altamente relacionado com o que eu preciso melhorar para mim poder
aplicar no meu negócio. Então, assim, tudo é questão de escolha. A escolha que você faz, você está numa situação que você escolhe a situação que você quer estar, você olha para frente, porra, eu me vejo como hoje, eu tenho minha empresa contábil, beleza? Tenho meu escritório contábil, só que eu me vejo lá na frente como um cara que ajuda o máximo de colegas possíveis dentro do cenário da internet para ajudar os máximos de colegas possíveis no perfil de contadores sem experiência, ou desatualizado, ou recém-formado. Eu quero ajudar vocês. E como que eu faço? Pô, se eu tenho esse objetivo, eu tenho um objetivo que é isso, então eu tenho que subir lá o primeiro andar. Só que para me chegar nesse primeiro andar, eu tenho que passar por degraus. Então, o primeiro degrau é criar conteúdo. O segundo degrau, distribuir esse conteúdo. E não é só criar o conteúdo, é criar conteúdo para quem quer ouvir. Não adianta eu falar, eu estou falando aqui de contabilidade para recém-formado, papapá. Não adianta eu falar o que eu estou falando aqui para um pedreiro. Nada de errado com o pedreiro, só que o pedreiro não é assunto que ele vai querer. Ele não quer saber de contador, quer saber. Eu tenho que falar,